pus para gravar, tá certo? Vou exibir aqui o PowerPoint. Vocês vão me dizer se lembram disso aí, porque afinal já tem 15 dias, né, gente? 15 dias que foi dado. Eu estou pondo a figura de novo aí. Cheguei a explicar, consegui explicar tudo isso aí. Aí eu pergunto, será que é necessário alguma revisão ou posso ir para frente? Vocês estão sem saber o que fazer? Por mim tá tranquilo, mas é porque também já é minha segunda vez. Mas não deve ser só por causa disso, não. A primeira vez você pegou? Peguei. Mas alguém aí que é da segunda vez me fala, então. Vamos passar para frente? Vamos, né? De qualquer forma, gente, tem a aula gravada, né? Só assistir, né? Não, como se diz, não dói mais do que a agulhada da vacina, não. Só para situar, né? O que nós estamos fazendo aqui, nessa aula passada e hoje, é o estudo do que a gente chama da célula retificadora básica, isto é, uma célula constituída por uma fonte, um dispositivo retificador e uma carga, que a gente chama de carga genérica, porque ela tem todos os componentes de uma carga. Só não tem um capacitor aí, normalmente não se usa o capacitor em carga genérica, porque carga genérica representa mais tipo motor de corrente contínua, baterias, né, e coisas desse tipo. E nós mostramos, considerando que o elemento retificador é um tiristor. Poderia ser um diodo, mas ele fica mais genérico quando é o tiristor. Por que tiristor? Porque quando é diodo, ele fica limitado. O diodo só conduz a partir da hora que ele fica o anodo positivo. O tiristor, não, ele conduz a partir da hora que a gente aplica um pulso nele. Com a premissa que ele está polarizado diretamente. E fica o estudo mais completo, porque você pode controlar a hora que o retificador começa a retificar, não é isso? Então, a gente fazendo o estudo com ele, o estudo fica mais complicado. Eu mostrei para vocês que o diodo, ou o tiristor que tiver aqui, ele vai ficar polarizado diretamente a partir da hora que a tensão dessa fonte aqui fica com o valor módulo dela, quer dizer, ela no semiciclo positivo, é óbvio, o potencial positivo da parte superior fica maior que o positivo dessa fonte aqui, ó. Porque essa fonte coloca um potencial positivo no cátodo e essa outra um positivo. Quando o do anodo for maior, ele fica polarizado diretamente e pode passar a conduzir desde que se aplique um pulso nele. Esse ponto no qual a tensão alternada fica maior que a tensão contínua, que é da carga, é esse cruzamento aqui, ó, que chama de alfa 1. Eu localizei esse plano, que eu chamo de plano 2 aqui, o plano cartesiano 2, superposto ao plano principal, exatamente no ponto equivalente ao valor, ou ao eixo, né, ou ao da ordenada, né, igual ao valor do E. Então, quando a tensão chega nesse ponto, né, significa que o valor instantâneo da senoide é igual ao E. A partir daí, ele é maior do que o E, e o tiristor pode disparar. E ele vai disparar quando eu aplicar um pulso no gatilho, e foi arbitrariamente escolhido esse ponto aqui. Aí ele disparou. Nós comentamos que desse ponto onde que eu estou pondo a seta aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, nós temos dois ângulos, o alfa 1 e o alfa 2. O alfa 1 é o ponto a partir do qual a senoide fica maior, e o alfa 2 é o ponto a partir do qual ela volta a ficar menor. Quer dizer, no intervalo de alfa 1 e alfa 2, eu posso disparar o tiristor. Então, ele disparou nesse ponto, e a partir daí passou a ter uma corrente que tem esse formato aqui, ó. Chegou até esse ponto aqui, ó. Enquanto ela está subindo,
a tensão subindo, a corrente positiva e tensão positiva no indutor, o indutor está armazenando energia obtida da fonte. A partir desse cruzamento aqui, quando a tensão da fonte fica menor do que a soma da tensão no R e no E, né, a tensão no indutor inverte de polaridade, aí ele passa a devolver energia, até que chega nesse momento e devolveu a energia toda. E como ele devolveu a energia toda, a corrente chegou no zero, o tiristor corta. Não sei como é que está lá no laboratório, não tenho acompanhado, mas lá no laboratório vocês devem ter visto que o tiristor, ele, quando a corrente dele, a corrente principal, a corrente de anodo dele fica muito baixinha, menor que um valor chamado corrente de manutenção, ele corta automaticamente. É o que acontece aqui, ó, nesse ponto aqui. Ó. A partir daí, o tiristor cortando, nessa malha aqui é desfeita, e a fonte fica independente, separada da outra fonte do lado de cá, de tal forma que o VO, né, a tensão na carga, fica igual à tensão da bateria e vai continuar assim até disparar de novo e assim sucessivamente. Então, essa forma de onda azul aqui está nos mostrando a forma de onda que apareceria na saída aqui, ó, a forma de onda de VO. Se eu coloco o osciloscópio aqui, o polo vivo aqui, o TR aqui, vai mostrar essa linha azul aqui, ó. Observe que durante um período de 0 a π, a tensão na saída é positiva, ela está acima do eixo. De π até esse ângulo aqui, beta, que é o ângulo que ele para de conduzir, ela é negativa. Então, tem tensão negativa na carga. E essa tensão negativa está indicando que o tiristor conduz quando a tensão de entrada é negativa. Mas a gente deve levar em consideração, não devemos esquecer, que a polarização do tiristor não é só pela tensão de entrada, é também pela outra tensão aqui, ó, e também pela tensão do indutor. Existe um conjunto de valores aqui de tensão que garante a polaridade do tiristor diretamente, né? A partir do ponto aqui, ó, desse ponto que a tensão no indutor está diminuindo, o fato da tensão inverter nele coloca esse ponto aqui, ó, vai colocando esse ponto negativo. Então, a somatória do negativo do indutor, mas o resto do positivo dado pela bateria e a tensão senoidal aqui, né, vai chegar uma hora que, aliás, durante um certo tempo, vai garantir a polarização do tiristor. Chegaria uma hora que não, aí ele cortaria, né, que é o caso que vai acontecer nesse momento aqui, ó, que a corrente chegou no zero. Tá? Esses são detalhes e a gente vai explorar isso muito durante o curso, certo? Essa onda aqui, essa área colorida aqui, está representando a área que a gente utiliza para calcular o valor médio da tensão na carga. Quando a gente for calcular logo a seguir, eu vou fazer referência a essa área aqui, ó. Observe que ela é composta, essa área total, ela é composta por duas áreas, né? Isso aqui é importante vocês entenderem bem. Ó. Desse ponto onde eu pus a seta, até esse ponto aqui, ó, a área considerada é a área dentro da senoide, ou abaixo da curva da senoide. É melhor colocar dentro da senoide, né, porque aqui é abaixo, aqui é acima, né? É a área envolvida pela senoide. Então, para calcular, eu vou usar a função matemática que representa a senoide. A outra área é um retângulo, aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó. Observe que esse retângulo ele começa no ponto que o tiristor para de conduzir e vai até a hora que ele volta a conduzir de novo, cá na frente, no outro semiciclo, que é exatamente esse ponto aqui, ó. Como eu estou analisando dentro de um ciclo da senoide preta, né, eu considero, eu mostro aqui esse pedacinho, mas eu posso começar a analisar a partir desse ponto aqui. Se eu começar a analisar o circuito a partir desse ponto, eu considerar a área a partir desse ponto, eu transfiro esse retângulo para o lado de cá. Na realidade, é um retângulo só, porque isso aqui é uma situação contínua, né? Por exemplo, o tiristor dispara aqui nesse ponto, aí vai ter corrente, vai aparecer essa tensão na saída, aí ele corta. Quando ele corta, aparece o retângulo, vai o retângulo até ele disparar de novo. Até aqui, ó. Esse ponto que eu pus a seta aqui é esse aqui, que é o próximo ângulo de disparo, tá certo?
Beleza? Então, é isso aí que nós vimos na aula passada. Portanto, eu vou passar para frente. Esses nomes aqui, ó, eles estão lá na figura, tá, gente? Alfa, observem aquela hora que eu apliquei um pulso para disparar o tiristor. Ele é chamado de ângulo de condução, quer dizer, ângulo de início de condução, é a hora a partir do qual o tiristor começa a conduzir, tá certo? No caso, o tiristor, também chamado de ângulo de disparo. O nome mais comum é ângulo de disparo. Alfa-linha e alfa-linha não, alfa 1 e alfa 2 são, respectivamente, os ângulos mínimos de início de condução e o máximo de possível condução, conforme eu já falei. E beta é o ângulo de corte, né, ou ângulo de extinção, é a hora que o dispositivo para de conduzir, desculpe. Gama é o ângulo de condução da corrente, quer dizer, ele define, eu vou voltar lá, ele define o intervalo que o tiristor vai conduzir. Olha aqui, ó, é ele aqui. Ó. O tiristor inicia em alfa e para em beta. Então, a diferença de beta e alfa é o gama. Tá certo? E o outro último lá, ó, acho que é delta maiúsculo, é o ângulo de não condução, o penúltimo, né? O ângulo de não condução da corrente, isto é, o período que não tem corrente. Qual é o período que não tem corrente? É o período que a onda fica contínua, né? Esse período aqui, ó. Acho que ele não está representado aqui, acho que não pus ele aqui não, mas o delta vem daqui até o corte aqui de novo. E o outro ângulo que está lá, esse θ aqui, ó, é o ponto que a onda de corrente cruza com a senoide azul. É o ponto onde a corrente chega no máximo valor. E é um ponto importante na análise de circuito, porque ele indica a hora que a fonte, a carga, aliás, para de absorver energia da fonte e passa a funcionar como fonte, devolvendo energia para a fonte senoidal. Quer dizer, é a partir da hora que a tensão no indutor inverte de polaridade. Né? Se nós formos fazer um gráfico aqui da tensão no indutor, gente, e plotar daquela maneira, tipo, tradicional, você vai medindo os valores, ou o comprimento da seta que indica tal grandeza, né, a gente faria o seguinte, olha aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, observe que a tensão da fonte, a tensão azul estava com zero, cara. A tensão azul estava com zero, não. Era o primeiro ponto é a hora que o tiristor disparou. Naquele instante, a tensão na carga estava com esse valor aqui, ó. Eu pus a seta. A corrente ainda, digamos, não saiu do zero. Então, portanto, a tensão nesse resistor é zero, o indutor ainda não se manifestou, né, não absorveu energia nenhuma, o que quer dizer que a tensão na carga é o E, portanto, é o E. Mas a partir daí a corrente vai aumentando, cara. Vai aparecendo uma queda de tensão no resistor e uma tensão no indutor. A soma da tensão no indutor mais a soma da tensão no resistor mais o E é a tensão VO. Como a tensão VO devido à condução do SCR é a tensão da fonte alternada, por quê? Porque ele produz um curto aqui, ó, e liga, nesse ponto onde eu pus a seta, o potencial da parte superior da fonte CA, e o outro lado já está sempre aqui embaixo, quer dizer, a tensão aqui na carga, nos extremos da carga, é a senoide preta, que é esse valor inicialmente aqui, que vai acompanhando essa linha azul aqui, ó. Então, se eu somar os valores instantâneos de tensão no indutor, mais o resistor, mais o E, eu tenho a tensão senoidal preta aqui, ó. É o que o gráfico está mostrando nesse ponto escolhido aqui, ó. Eu sei que daqui até aqui, ó, porque eu posicionei esse eixo amarelo no E, então é o valor do E. Aqui, ó, eu tenho o valor instantâneo da corrente. Mas se eu graduar o eixo, né, colocar uma escala, tudo na mesma escala, né? E como tensão no resistor é igual a corrente no resistor vezes a constante, que é o resistor, que é um componente linear, então esse valor aqui
pode representar e está representando a tensão no resistor. O que restou, o que falta, aliás, é a tensão no indutor, que é esse restinho aqui. Então, essa seta aqui vai indicar a tensão no indutor, por quê? Porque ela é igual ao valor instantâneo da tensão preta, né, essa que está representada azul nesse ponto aqui, ó, que é a tensão senoidal, ela é igual à tensão senoidal menos a tensão no resistor, menos o E. Então, quando o tempo vai passando, essa seta aqui ó, vai diminuindo de tamanho. Quando chegou aqui, está no zero, cara. Por quê? Porque a tensão azul, a tensão senoidal, está coincidindo, o valor dela está coincidindo com o VR mais o E. Então, se a tensão desse ponto aqui, ó, em relação a esse, naquele ponto lá, é igual somente ao VR mais o E, é porque o L, a tensão no L é zero. E porque, a partir daí, a tensão da senoidal inverte polaridade. Então, a tensão no indutor também inverte, pelo mesmo motivo, para a soma dar essa tensão que está diminuindo aqui. Agora, vamos ver, ó, desse instante até esse aqui, que é o θ, eu tenho na carga, circulando aqui, ó, uma corrente que eu vou chamar de corrente positiva. E a tensão na carga positiva, a tensão no indutor, desculpe, ela é positiva, tá? Mais em cima e menos embaixo. Tensão no indutor positiva vezes corrente positiva dá potência positiva. Potência positiva vezes tempo dá energia. Né? Eu vou chamar essa energia de positiva. Por quê? Porque a fonte está fornecendo energia para o indutor, ele está se carregando magneticamente. Mas a partir desse ponto, a situação inverte. A tensão no indutor inverteu de polaridade, mas a corrente não. Corrente positiva vezes tensão negativa dá potência negativa. Potência negativa é fluxo de energia em sentido contrário. O indutor está devolvendo energia. Para onde? Só pode ser para aqui, ó. Tá certo? Então, ele devolve toda a energia, porque vocês sabem bem que indutor não mantém energia. Tudo que ele pega, ele devolve. Na realidade, ele gasta alguma coisa na sua própria resistência interna, né? O que é geralmente desprezível. Né? Esse R, inclusive, pode ser a própria resistência do indutor, se eu considerar, ou fazer parte, né, do conjunto da resistência do indutor, resistência ômica, tá certo? Bem, então, continuando aqui, ó, vou passar cá para frente aqui. O que é que nós temos aqui? Isso aqui já falamos, os tipos de carga, vou passar rápido. Bem, isso aqui é importante, ó. A expressão que rege o comportamento do circuito é a seguinte. Veja bem, vou voltar lá. Ó. A malha que existe aqui, eu devia ter posto uma foto lá para desenho lá para ficar mais fácil. A malha que está constituída aqui, ó, quando existe um circuito constituído, isto é, quando o tistor estiver conduzindo, e considerando que ele é um curto, a malha tem essa fonte de tensão e essas quedas de tensão. A somatória é zero. Né? De qualquer forma, essa tensão aqui é igual à somatória das três. Tá? Isso que aquela equação está mostrando lá na frente. Olha. Vou voltar lá. A tensão da fonte, cara, é igual. Ela pode ser, ela é uma senoide, então ela é representada pela função V máximo sem geometria. Aquela tensão é igual à soma da queda de tensão no resistor, mas a tensão no indutor, nós sabemos que a tensão no indutor é dada por LD e DT, mais o E. Então, essas três componentes que estão lá na carga, somadas, é a tensão da fonte que tem o formato senoidal. Se eu quisesse calcular aquela corrente vermelhinha que está lá, eu tenho que aplicar o cálculo diferencial aqui. Ó. Não é o nosso objetivo fazer, é muito complicado fazer, tá certo? O que é feito é o seguinte, já passado para vocês a solução do cálculo, tá certo? Já está aqui, ó. Essa expressão que está aqui embaixo, ela é obtida a partir dessa equação aqui, explicitando a corrente. E ela é
obtida tendo como variável o tempo. Então, ela indica o valor instantâneo da corrente, né? Então, se eu quiser calcular em qualquer instante o valor da corrente na carga, eu recorro a essa expressão aqui, ó. Ela é um pouquinho complicada, um pouquinho não, bastante complicada, né? Se alguém quiser um dia fazer, é só colocar numa calculadora programável e mandar calcular. Normalmente a gente não perde muito tempo para calcular, não, depois eu mostro por quê. De qualquer maneira, essa equação aqui, ó, complexa, ela é proveniente dessa aqui, né, diferenciando aquela tensão lá. E eu tenho que fazer, porque tem um elemento diferencial aqui. Bem, vocês vão ver mais tarde que para calcular o valor médio, vou voltar lá para entenderem, calcular o valor médio da tensão na carga, eu preciso saber, entre, é claro, os valores módulos, os valores de tensão envolvidos, eu tenho que saber a hora que o tiristor entra em condução e a hora que ele corta, porque ele vai definir essas áreas aqui, ó. Por exemplo, se eu sei a hora que ele vai conduzir, eu tenho o alfa aqui, e o beta aqui, eu calculo essa área usando o quê? Um processo de integração da senoide. Então, eu preciso do alfa. O alfa é variável, ele é pré-estabelecido, mas o beta não é. O beta depende das características do circuito. E ele vai variar segundo os parâmetros do circuito, inclusive do próprio alfa. Mesmo para calcular o retângulo, aqui, ó, a área do retângulo, que compõe o valor médio da tensão na saída, eu preciso do beta. É fundamental calcular o beta. Mas o beta é o instante no qual a corrente, representada por aquela equação complexa, chega no zero. Então, o que eu faço? O que é feito? A gente pega aquela equação, eu estou voltando lá para mostrar, essa aqui, ó, veja bem, ela indica o valor instantâneo da corrente. Se eu coloco o valor instantâneo zero e explicito o instante, calculo o instante, eu tenho beta. O que é ômega t? Ômega t é o tempo, né? É o instante que eu vou definir para calcular o valor qualquer da corrente. Mas se eu quiser calcular o valor, se eu quero calcular, se eu coloco a corrente no zero, eu estarei sabendo ou calculando ou explicitando o instante no qual ela é zero. E o instante no qual ela é zero é beta. Então, para eu calcular o beta, basta colocar nessa expressão aqui I de t igual a zero e calcular o ômega t. Também é meio complicado fazer, tá? Trabalhoso. E a expressão que dá é essa aqui, cara. Observe que foi colocado o valor, só em termos de simplificação, I igual a zero. Olha a fórmula que chegou aqui, ó. Onde que está o beta? O beta está na forma trigonométrica aqui, ó, e está na forma exponencial. Numa equação matemática onde a variável, que no caso é o beta, está na forma exponencial e na forma trigonométrica, é uma equação chamada de equação transcendental. Ela não tem solução analítica, você não consegue ir deduzindo até chegar no valor que você quer, não tem como matematicamente. O que é feito na prática é você usar um simulador, hoje em dia tem muitos, o próprio PSI, né, coloca esses variáveis lá no circuito e ele te dá o ângulo, ou até dá a forma de onda. Ou então você coloca essa expressão numa calculadora, programar, faz a mesma coisa. Ou então você utiliza o que a gente chama de ábaco de Pushlovsky, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É a maneira mais fácil de fazer. Então, veja bem, por ela ser uma solução uma equação sem solução analítica, nós podemos resolvê-la usando recursos computacionais ou gráficos. No caso do gráfico, é isso que está aqui, ó, usando o ábaco de Pushlovsky, que é o assunto da aula de hoje. Veja bem, para que eu uso o ábaco de Pushlovsky? Só para uma coisa, para calcular o beta.
E para que eu preciso calcular o beta? Para calcular o valor médio da tensão na carga, saber quantos volts tem na carga e logo saber corrente também, ou a potência também, ou os outros parâmetros relacionados. E também para calcular o valor eficaz, porque o valor eficaz da tensão na carga também é função do beta. Então, vamos apresentar o ábaco aqui. Ó. Isso aqui, gente, é uma simplificação do ábaco. Na realidade, o ábaco é esse aqui, ó, que vocês estão vendo. Vocês têm essa, eu postei ele lá no Moodle para vocês, eu coloquei ele lá da forma que está aqui, ó, essa mesma figura está lá, mas eu também fiz o seguinte, como ele é composto por uma, duas, três, quatro, cinco conjuntos de curvas, ou molhos de curvas, né? Eu coloquei ele lá com cada um separado para facilitar, porque quando a gente está trabalhando com isso todo junto aqui, desculpe aí, é comum a gente se confundir, trocar as linhas aqui, e se a gente não tiver muito atento, né? Principalmente de prova, a gente está meio nervoso, a gente erra. Então, para evitar isso, quando você precisar de usar esse conjunto aqui, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, você usa só a folha dele e esquece o resto, porque a gente não usa todas as curvas, usa um conjunto de curvas de cada vez, porque cada conjunto de curva é definido por essa letrinha aqui, tá? Esse azinho aqui. Voltando lá, o que tem aqui? É um exemplo dele. Esse exemplo tem duas famílias de curva, esse aqui e esse daqui. Ó. Mas para a gente entender, primeiro eu vou mostrar o que é esse A aqui. Ó. Ele, na realidade, se eu pegar aquela equação lá, interessante, a equação que originou o ábaco, que é essa aqui, ó, observe o seguinte, ela tem aqui ó, cosseno de φ. O que é cosseno de φ? Num circuito indutivo, constituído por uma indutância e uma resistência, cosseno de φ é aquele fator de potência que a gente está acostumado lá com o circuito elétrico, tá certo? Ômega é tangente, ele é dado pelo o ângulo cuja tangente, φ é o ângulo que tem a tangente dada pela ômega L sobre R. Depois a gente fala mais sobre isso. Então, se eu tenho o valor do L e do R, eu tenho o cosseno de φ. Né? O ábaco já faz o cálculo considerando não o valor do L, da indutância, nem do resistor da carga, e sim o cosseno de φ. Tá certo? Ele tem aqui ó, o θ. O que é θ? Opa! Tá danado. Aliás, o que eu quero mostrar é isso aqui. Ó. É o A. O que é o A? Para eu mostrar, eu vou ter que voltar lá no ábaco de novo, tá? Aqui, ó. Opa! O A, gente, observe que está escrito aqui o que é o A. Ó. Na realidade, as expressões elas são muito complicadas, então são feitas simplificações. E uma das simplificações que a gente faz é considerando essa constante aqui. Pega-se o E, o valor da bateria, e divide pelo valor de pico da senoide, e tem esse A aqui. Ó. Esse A é um agente simplificador. Né? Vocês vão ver depois como que ele simplifica. Então, toda vez que eu quero simplificar uma equação mais elaborada, eu posso fazer isso relacionando elementos, eu faço. E quando eu faço utilizando o E sobre o V máximo, eu simplifico muito os cálculos lá. Só que, com isso, eu vou ter que gerar várias curvas, uma para cada valor de A. Na realidade, são infinitos valores de A. Por quê? Porque o E pode ter qualquer valor, ou pode ser qualquer valor de 0 a V máximo. Eu posso colocar qualquer valor de E no circuito, entre os 0 volts, né, quer dizer, uma carga que não tem o E, até o máximo possível do circuito, que é o valor de pico. Né? Agora, por que o valor de E maior é o valor de pico? Porque se o E for maior que o valor de pico, não há como disparar o tiristor, não é isso? Vamos mostrar isso lá? Olha aqui, ó. Volta lá no circuitinho no início. Tem que fazer isso, tá, gente? Aqui, ó.
O E não é esse, dado por essa linha aqui, ó, não é a tensão constante que eu posso colocar no eixo como uma reta. Se eu for subindo o E aqui, ó, e coloco ele aqui em cima, cara, que hora que vai acontecer o alfa 1? Digamos que ele está coincidindo com o pico aqui. É o caso do T E igual a V máximo, né? Um sobre o outro, vai dar 1. O que vai acontecer? O alfa 1 está aqui, cara, porque o alfa 1 não é o cruzamento do E com a senoide. Se ele está lá em cima, o alfa 1 está aqui. E o alfa 2? Aqui também. Por quê? Porque o alfa 2 é o cruzamento do E com a senoide. Então, o ângulo mínimo passa a ser igual ao ângulo máximo. O que quer dizer? Eu tiro e estou disparando na hora, no último momento que ele poderia disparar. Isso não vai disparar. Então, não é possível, né? Só existe teoricamente, tá? Mas ele pode ser zero. Eu posso pôr o A zero, desde que o E seja zero. Portanto, o A vai variar de 0 até no máximo 1, né? Idealmente 1, tá certo? Então, para cada valor de A que eu colocar, eu vou ter um conjunto de curvas, olha aqui, ó. E tem, no exemplo aqui, dois valores de A, o A0 e o A08. Na realidade, tem três valores, tem o A0, o A08 e o A1, que é esse aqui. Mas o A1 é uma situação improvável, né? Ela está aqui, né? Imagina que vai sair um conjunto de curvas aqui que fica aqui mesmo. Então, é só uma idealização, tá certo? Agora, veja bem, para cada conjunto de curvas, eu tenho, para cada uma curva de cada conjunto de curvas, eu tenho um cosseno de φ diferente. Aqui, por exemplo, eu tenho o A08 e tenho o cosseno de φ 0, 02, 04, 06, 08, 09 e 1. Né? Vocês vão lembrar lá de circuito elétrico que uma carga que tem cosseno de φ igual a zero é uma carga puramente indutiva. Cosseno de φ é zero. O elemento resistivo é nulo. Da mesma forma que uma carga que tem cosseno de φ igual a 1, ela é puramente resistiva. Certo? A de cima é puramente indutiva, não tem resistor, e a de baixo é puramente, essa reta aqui, ó, ela é puramente resistiva, não tem indutor, tá certo? E se não tiver o E, aí vai ser definida lá no A. Na realidade, se nós olharmos aqui, as quatro variáveis que tem naquela expressão estão aqui, ó. Uma delas é o alfa, tá aqui, ó. A outra é o beta, que é a incógnita. A segunda variável. A terceira é o A. E a quarta variável é o cosseno de φ. Então, se eu tiver, se numa equação tiver quatro variáveis, e eu conseguir introduzir três, a outra eu calculo. Então, se eu quero calcular o beta, eu vou precisar do cosseno de φ, vou precisar do A e vou precisar do alfa. Sem isso não tem como. Por quê? Porque são variáveis que interferem no valor do beta. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem um exemplo aqui mostrado aqui no gráfico, olha. Esse exemplo tá dizendo que o alfa, que é a setinha aqui, o alfa é esse aqui, ó. Então, você tem um eixo aqui, ó, que vai de 0 a 180 graus. O alfa está aqui, ó. Então, tem X graus aqui, digamos 75 graus, por exemplo. Né? Então, o alfa está aqui. Eu projeto o alfa até o conjunto de curvas. Tem infinitas curvas aqui que não estão desenhadas, tá? Você vai subindo essa linha aqui até lá em cima. Ela vai cruzar um monte de curva. Qual curva que eu vou usar? Que eu vou considerar? É a curva para o cosseno de φ que eu tenho e para o A que eu tenho. No nosso exemplo, o A é 0,8, então eu já tenho 0,8. E tem esse cosseno de φ igual a zero aqui, ó. Digamos que já calculei o cosseno de φ igual a zero, já calculei o A é 0,8, então eu vou com a linha aqui até essa curva somente. Eu desconsidero outras curvas, as outras curvas todas. Aí o que eu faço? Transfiro o ponto para cá, ó. Quer dizer, eu projeto até aqui, isso aqui seria o ponto quiescente, vamos chamar assim. A projeção dele aqui é o beta, cara. Aí eu tenho diretamente o beta.
Então, veja bem, numa expressão complexa para calcular o beta, eu passo a ter agora um gráfico que não tem nada complexo. Por quê? Porque calcular cosseno de φ é simples, calcular o A é simples, e o alfa é dado. Então, o beta fica fácil de ser calculado. Entendeu? Veja bem, vou voltar à equação lá. Se não fosse o ábaco de Puch-Lopes, olha a equação que eu tinha que trabalhar aqui. Ó. Ou essa de cima aqui, né, que é pior ainda. Essa aqui já é uma simplificação dela. Como é que eu ia tirar o beta daqui, ó, que está na forma exponencial, e na forma aqui, ó, na forma, como é que eu falo? Na forma trigonométrica. É isso? E, além do mais, aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ó, é um ângulo dado pelas variáveis do circuito resistor e reatividade, né? Agora, vamos fazer um exemplo aqui para ver se pegou. Vamos pegar um ábaco real, tá certo? Digamos, olha aqui, ó, antes de mostrar, olha, como é que eu calculo? Tem várias maneiras de calcular o cosseno de φ, tá, gente? Sendo as duas mais comuns, essas aqui, ó. Observe que no circuito RL, né, você calcula o cosseno de φ, você pode usar essa expressão direta aqui, ó, equação do módulo, né? Cosseno de φ é dado por aqui, ó. Mas eu acho que aqui dá um pouquinho mais de trabalho, por quê? Simplesmente porque tem um radical aqui, você tem que somar quadrados, está aí raiz quadrada, depois dividir a resistência por esse. Simples fazer, mas dá um pouquinho de trabalho. Você mexe com o dedo lá umas 3, 4 vezes. Essa aqui é muito mais simples, cara. Você calcula tangente de φ, você vai lá na sua calculadora. Ômega, o que é ômega? 2πfL. L é um dado do problema, digamos. O R também. Então, ômega L, por exemplo, se a frequência é 60 Hz, que é a frequência que a gente praticamente usa sempre, vezes L, né? Então, 377 vezes L dá um valor lá, divide pelo R, dá um número, arco tangente daquele número é o φ. Calculo o cosseno dele, tá aí, já calculou o cosseno. Então, eu sei qual curva que eu vou usar. Todas essas curvas, elas têm os mesmos cossenos de φ. Todo conjunto aqui é para cosseno de φ 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,9, 0,8, 0,9 e 1, tá? Se você calculou e está coincidindo com um da curva, pode acender uma vela, né? Às vezes a gente já coloca o exercício para coincidir, para facilitar a vida de vocês. Na prática não coincide assim, né? Mas aí você usa o processo de interpolação. Eu, nos exercícios que eu vou dar, vou procurar fazer coincidir, porque não há necessidade de ficar esquentando a cabeça, não. Bem, então o quociente de φ já tá como calcular. E o A, como que eu calculo? O A é só vir nessa fórmula aqui, ó. Se eu tenho o valor de E e o valor, algum valor da senoide, né, ou pico, ou eficaz, né? Se tiver eficaz, eu calculo o pico. Se eu tiver o pico, eu já coloco ele direto aqui, pego o E, divide por ele e calculo o A. Com o A calculado, eu já vou definir qual que é o molho, o conjunto de curvas que eu vou escolher. Tá certo? Também vou fazer o possível para colocar valores para vocês escolherem um conjunto que já está desenhado, senão vocês iam também ter que fazer interpolação. Mas digamos que vocês calcularam o A e deu 0,4, esse valor aqui. Ó. Não tem como aumentar aqui não, tá, gente? Vocês vão ter que ter paciência aqui. Ó. Digamos que o A foi 0,4, eu vou usar o azul, uma curva azul. Digamos que eu calculei o cosseno de φ deu 0,2. Então, eu pego a curva azul com 0,2, tá certo? Que deve ser o quê? Azul 0,2, acho que é essa aqui, ó. Então, você já sabe que vai usar essa curva aqui, ó. Lá nas curvas que eu passei para você, é só pegar aquela folha que está lá para A igual a 0,2 para ficar mais simples. Mas aqui não está simples, não. Mas você já sabe qual a curva que você vai usar. Aí você tem um outro dado. Você já tem até agora dois dados, né? Duas variáveis, é o A e o cosseno de φ. Falta uma para calcular a última. Ah, se você tem se você tem o alfa, né? Digamos, o alfa é 80, digamos, estou escolhendo aqui agora. Eu vou subindo com ele até a curva azul, equivalente a 0,2, que acho que é essa aqui, ó. Pronto, ao cruzamento aqui, ó. Leve ele lá para frente,
está o beta aqui, a 210 graus. O que quer dizer? O tiristor vai cortar em 210 graus. É muito simples, né? Agora nós vamos treinar. Tá certo? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida aí que eu possa esclarecer? Vamos aproveitar, dar uma paradinha aqui, tirar as dúvidas. Vamos lá, gente. Lá na apostila que eu passei para vocês, isso está lá explicadinho, tá? Tudo que eu falei aqui está escrito lá, mas eu estou disponível para tirar dúvida também. Lá está mais detalhado, tá? Eu procurei detalhar. Como a gente detalhando tem mais coisas falando sobre aquilo, né? E eu também tenho o defeito de ser detalhista, eu enchi de coisa lá. Mas eu acho que, pelo que eu falei aqui, que é uma síntese do que está lá na apostila, já dá para você utilizar tranquilamente, tá? Não precisa a gente não precisa de aprofundar tanto, não. Tem alguns exercícios lá, eu gostaria que vocês resolvessem eles para próxima semana, que aí, durante a aula, eu ajudo vocês, eu confiro e ajudo vocês a resolver, pode ser? Vocês não falam nada, é fogo. Oi? Tranquilo? Lá na apostila, logo depois do ábaco, lá tem alguns exercícios só de treino para vocês usarem o ábaco. Por falar nisso, eu postei hoje, está lá no Moodle, eu acho que eu coloquei no SIGA também, mas no Moodle, porque SIGA vive dando problema, eu coloco no SIGA e no Moodle, e faço mais referência no Moodle. Então, vocês, por favor, entrem lá no Moodle, tem uma lista de exercícios lá, para ser entregue daqui a 15 dias, sobre não exatamente esse assunto, mas é sobre cálculo de valor médio, e também de você obter curva, né, você saber desenhar a curva. Quer dizer, é baseado no assunto que a gente viu na aula passada, nesse assunto de hoje, que você precisa de saber, e na aula que vem, tá certo? Mas o objetivo é calcular valor médio. Só que para calcular valor médio, você tem que interpretar o circuito, né, a forma de onda que vai ser apresentada e saber usar o ábaco. Entendeu? Vai valer 20 pontos. Alguma pergunta? Pode falar. Então, você acessa o seu material no Moodle, aí está lá no aba eletrônico de potência 1. É eletrônico de potência 1 no Moodle, da unidade 1. Lá está na aba na aba como tarefa, né? Da unidade 1. Oi? Não entendi, por favor. Deixa eu parar aqui. Deixa eu entrar aqui, vou ver se eu consigo entrar rápido aqui, só um pouquinho. Só para mostrar onde que ele está. Só um pouquinho, aguenta aí. Eu gosto de entrar por aqui. Estão vendo aí, então, né? Está aqui, ó. Eletrônica de potência, aqui, ó. Introdução eletrônica. É esse aqui, ó. Exercício sobre retificadores monofásicos. Ah, tá. Agora achei. Obrigado. Tranquilo? O exercício é esse aí, ó. Vocês têm até dia 24 de fevereiro para entregar, tá? E ele... Mas, professor, eu não falou que não ia dar exercício? Eu falei. Valendo ponto? Eu falei. Não, falei que ia dar, ué, pelo que eu me lembro. O que nós combinamos? Não, eu tinha entendido que era só prova, não? Não, eu não, se vocês quiserem, eu posso dar prova. Não. Não é prova, é pior, né? Não, eu prefiro exercício. Às vezes eu entendi errado. Não, pode ser que eu tenha me expressado mal, gente, porque você entendeu errado. Comunicação são duas pessoas, eu posso não ter feito direito. Mas é isso aí, vocês têm... Vamos discutir um minutinho, nós temos quantos minutos aqui? 1 minuto. Tem 1 minutinho para a gente decidir. Se vocês quiserem, eu posso mudar. Eu coloquei o exercício porque o exercício você faz
né, e me entrega, e eu corrijo e te dou nota. Prova, fica aquela tensão de fazer, né? Entendeu? Vocês é que sabem. Questionário é também meio complicado. Eu pensei em dar questionário. Questionário é mais vantajoso para mim, porque eu mudo, eu corrijo ele para mim, eu não tenho que corrigir, né? Mas a dificuldade para vocês fazerem, acho que é maior. Vocês é que mandam. Sim. Não, pode ser exercício mesmo. Pode ser, né? Então tá. Então tá. Vocês vão fazer, mas eu sou muito flexível, tá, gente? Nessa pandemia eu estou mais flexível ainda. Eu já sou flexível, porque eu acho que a gente tem que ser. E nessa pandemia, nós temos uma obrigação de ser, como que a gente fala, ter empatia, né? Tem que olhar o lado de vocês. Né? Meu lado está muito fácil, de vocês é que está difícil, né? Então, vocês aqui estão aí tentando aprender numa situação atípica, né? Às vezes, a gente faz o possível, mas a gente sabe que esse possível ainda está longe de ser o ideal, né? Então, não quero prejudicar vocês, não, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa a criticar, manda ver, que nós estamos aqui para... Eu ia pedir para conversar com o senhor sobre um assunto também. Se você quiser já parar a gravação. Tá. Mas não se preocupo, não. Não, gente, eu não me preocupo, não. Eu ocupo. Eu ocupo. É diferente, né? Vamos conversar, vamos bater um papo. Deixa eu parar a gravação. Você prefere porque ela fica parada, né? Não, tanto faz, só se o senhor preferir. Não, então vamos parar. Vai que você me xinga aí.